Senhor, nós te damos graça nesta manhã para iniciar esse estudo da Tua Palavra. Pedimos direção do Teu Espírito que nos ajude, abre a nossa mente, expande o nosso entendimento, enche o nosso coração de temor para a glória do Teu santo nome. Oramos, amém. Paz para todos. Vamos prosseguir então no nosso estudo. Na semana passada, eu encerrei o capítulo 7, mostrando que a profecia dos 10 chifres do animal visto por Daniel se cumpre, nem que seja em primeira instância, no Império Romano. Um animal com 10 chifres e um 11º, um chifre pequeno que surge dentre os 10, né? Então, eu mostrei que não pode ser coincidência que o 10º imperador romano foi exatamente o que destruiu Jerusalém e o templo e matou milhares de judeus. O imperador Tito, que na época era general Tito, causou a dispersão de Israel, essa chamada diáspora judaica, que culminou na Segunda Guerra Mundial, né, com Israel espalhado por toda a Europa, por exemplo, e o retorno de muitos judeus para Israel em 1945 começou, né? O processo de retorno de Israel em 1948, então, foi quando o Estado foi formado. Então, não pode ser, eu não aceito que seja uma mera coincidência que o 10º imperador romano tenha sido exatamente o que destruiu Jerusalém, sendo que há uma profecia falando de 10 chifres num animal que representa Roma, não é? Depois nós temos o chifre pequeno, que se encaixa perfeitamente em Domiciano, filho de Vespasiano, irmão de Tito, que matou seu irmão, né? Há uma teoria a esse respeito, e está entre os 5 piores imperadores romanos, piores no sentido de crueldade, né? Então, também não pode ser coincidência que Domiciano era exatamente o imperador por ocasião de João na ilha de Patmos, no Apocalipse. E ontem eu me dei conta de algo interessante, pelo menos curioso, além do fato de que Domiciano encerra uma dinastia, que eu expliquei domingo passado. Domiciano, ele encerra uma dinastia que dali para frente os imperadores romanos eles vêm de outras origens, né? Também tem um fato curioso, é que Domiciano é o último imperador da era apostólica. Porque o último apóstolo a morrer foi exatamente João. João foi o último apóstolo vivo em 96. Quando João morreu, encerrou-se a era apostólica, chamada Era Apostólica, e começa a chamada Era dos Pais da Igreja, né? Os pais da Igreja são os teólogos que surgiram depois dos primeiros apóstolos. Então, de novo, não é possível que isso seja apenas uma coincidência, que o 11º imperador romano, que se encaixa perfeitamente na profecia do chifre pequeno do capítulo 8 de Daniel, seja exatamente o imperador que encerra a era apostólica. Então, eu acho que não precisa nem a gente pensar muito a respeito, né? Então, os outros 3 animais são muito interessantes porque somente os 3 primeiros animais recebem prolongação de vida. O 4º é destruído. Está aí Daniel 7,12. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada prolongação de vida até certo espaço de tempo. Então,
são formas da Bíblia se comunicar conosco, mais ou menos o seguinte: olha, não ponha muito esforço no quarto animal. Concentre o seu esforço nos 3 primeiros animais, porque são eles que recebem prolongação de vida, né? Então, nós temos esses 3 animais que são leão com asas de águia, o urso com 3 costelas na boca, leopardo com 4 cabeças, né? Babilônia, a Média e a Pérsia, né, que era um império, e o Império Grego, a Grécia. E você vê a estátua ao lado ali, que nós temos exatamente a referência ou as referências desses animais na estátua, né? Nós temos o leão, que se refere à cabeça de ouro, nós temos o urso, que se refere ao peito e braços de prata, e nós temos o leopardo, que se refere aos lombos de bronze. Lembrando, não sei se vocês ainda recordam, acho que segunda aula, que eu mostrei para vocês também o fato de que Deus não faz nada por acaso, né? Então, se nós temos animais como símbolos de impérios, quero que vocês raciocinem comigo agora isso aqui. Nós temos animais como símbolos de impérios. E hoje nós vamos adicionar mais 2 animais, simbolizando 2 desses 3 impérios que receberam prolongação de vida. Tá? Então, se nós temos animais representando impérios, por que que nós ainda precisaríamos de partes do corpo humano para representar os mesmos impérios? Então, raciocina, tá? Deus revelaria que, inclusive, por exemplo, o símbolo do leão, do urso e do leopardo não é de agora. Esse símbolo é muito antes. Tá? Eu vou mostrar para você um texto em Oséias, com cerca de quase 150 anos antes de Daniel, que já se refere ao leão, ao urso e ao leopardo. Tá? Então, o símbolo desses impérios nesses animais, ele é muito antigo, ok? Então, por que que profeticamente nós precisaríamos ainda de partes do corpo humano representando esses impérios? Porque eu acredito que Deus esteja tentando mostrar para nós o caráter desses impérios relativo ao que essas partes do corpo humano fazem, tá? Então, a cabeça, a Babilônia é a cabeça de ouro. O que que a cabeça faz? A cabeça reina, a cabeça governa, na cabeça estão os ouvidos, estão os olhos, está a boca, né? Então, a cabeça tem algumas funções que não dá para as outras partes do corpo fazer, né? O peito de prata, por exemplo, ali está a parte sacerdotal do corpo humano, né? O primeiro está o coração representa sacerdócio. Número 2 estão os braços e as mãos, que eram os instrumentos de trabalho dos sacerdotes, por exemplo. Tá? Por exemplo, no caso do profeta, o instrumento de trabalho do profeta é a boca, não é? Os ouvidos e a boca, porque ouve a Deus e repassa a informação. A parte do corpo que representa os sacerdotes é o peito. Então, fala de um certo sacerdócio. Então, o sacerdócio que revelará o anticristo, portanto, vem dessa parte do corpo que representa um império. Isso tudo vai fazer sentido, acredito eu, né? Vai fazer sentido à medida que a gente for avançando para o Apocalipse, tá? E os lombos fala de reprodução, da capacidade de reproduzir, de dar vida a, né? Então, estão os órgãos reprodutores masculinos e femininos nessa parte dos lombos, tá? Então, olha bem como que a Bíblia é coerente. A Grécia representa os lombos, a parte que dá a luz, que dá a vida. E nós vamos ver agora no capítulo 8 que exatamente do território grego se levanta o anticristo, profeticamente. A Bíblia diz com todas as letras isso. É uma coisa que não dá nem para discutir.
é de uma das regiões, das 4 regiões que o Império Grego se transformou depois, que se levanta o anticristo, tá? Então, não é à toa que a Grécia representa os lombos, a parte gestora, a parte que gera, que produz, ok? Entendido até aqui? Só o Tony, meu Deus. Então, não é à toa que Apocalipse 13:2 diz que e a besta que vi era semelhante ao leopardo. Então, outra coisa, olha bem. Ele não diz que a besta é semelhante ao urso, com partes do leopardo e boca de leão. Ou então, a besta é semelhante ao leão, com parte de leopardo e pés de urso. Não. Ele diz, a besta é semelhante ao leopardo, tá? O leopardo é a Grécia. O leopardo é o Império Grego, né, passado, lá atrás. Sempre lembro para vocês não colocarem atenção na Gréciazinha de hoje, a Grécia falida de hoje. É o Império Grego lá do passado, tá? Que hoje engloba outras nações. Eu vou mostrar alguns mapas ali para ajudar você depois. Então, a besta que vi era semelhante ao leopardo. Então, é um leopardo com traços de outros animais. Com boca de leão, pés de urso, tá? Mas a besta ainda se parece com um leopardo. E é o mesmo leopardo que representa a parte geradora da estátua, tá? E que no capítulo 8 claramente diz que é a região que nos vai fornecer um chifre muito pequeno que vai causar um grande dano na terra e ao povo de Israel. Sendo assim, a gente já pode transitar para o capítulo 8, que fala do carneiro e o bode, né? O bode tem um chifre notável e os 4 chifres posteriores, ok? Agora, olha que curioso. Eu já tenho, para a Pérsia, eu já tenho o peito de prata com os braços de prata, e eu já tenho um urso como símbolo da Pérsia. Ok? Aí vem de novo uma pergunta, né? A pergunta, e essas perguntas, elas fazem parte de um método de estudo bíblico chamado método indutivo. O método indutivo é aquele método que te produz respostas à medida que você faz perguntas no texto, tá? Você vai lendo o texto e você vai fazendo perguntas. Você não precisa ter resposta para as perguntas, mas você precisa fazê-las. Porque se você fizer as perguntas, você se sentirá obrigado a ir em busca das respostas, ok? Então chama-se método indutivo. Eu não estou fazendo essas perguntas à toa. Então a pergunta é, se eu já tenho para a Pérsia peito de prata com os braços e um urso, por que eu preciso de um terceiro simbolismo, um carneiro com 2 chifres? Entendeu? Por que a Bíblia não trabalha, então, já com os 2 símbolos que eu já tenho? O peito de prata com os braços e o urso com as 3 costelas na boca. Por que agora a Bíblia me dá um terceiro simbolismo, né? E você vai ver para frente, dos 4 animais, somente a Pérsia e a Grécia ganha 3 simbolismos. Então tem que ter uma razão. A Bíblia não trabalha no acaso, né, na sorte. Então nós temos a Pérsia do lado direito, que é representada por um carneiro com 2 chifres. E você pode observar que os 2 chifres, eles não estão ali por acaso, né? Porque a Pérsia, hoje o Irã, foi a fusão de 2 povos, né? Os medos e os persas. Então, alguns historiadores dizem que os medos hoje são a etnia dos curdos. Existe uma etnia no Irã e em Israel, no Irã e no Iraque, chamada curdos. Essa etnia é uma etnia perseguida, já fizeram, tentar exterminar essa etnia já umas 3 vezes. Saddam Hussein soltou arma química numa vila de curdos, tentando eliminar os curdos e tal. Então, alguns historiadores dizem que, há quem diga,
que os curdos são o resquíciozinho dos medos daquela época, da Média. Mas nessa época eles se uniram num povo só, tá? Então eram os medo-persas, que depois, com o tempo, passou a se chamar apenas persas, porque os persas encamparam tudo, dominaram tudo, e os imperadores subsequentes passaram a ser todos persas, né? Dario, por exemplo, era medo, mas dali para frente todos os imperadores eram persas, né? Então a Pérsia acabou encampando a Média, mas não anula o fato de que eram dois povos formando um reino, tá? E do lado esquerdo nós temos um chifre, um bode com chifre, e o texto, nós vamos ler rapidamente o texto para a gente poder ganhar impulso. Você vai ver que o texto fala desse chifre pequeno, que é Alexandre o Grande, né? o segundo imperador do Império Grego. Então, nós vamos para Daniel 8. Que diz assim: no ano terceiro do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel. Então, primeira coisa é que você não esqueça da sequência, tá? Essa visão acontece na sequência do 7, cronologicamente falando. Isso é importante. Por isso que é importante saber que Daniel está fora da cronologia, para você poder entender o que aconteceu cronologicamente, tá? Então, se você vê no capítulo 7, o capítulo 7 começa dizendo, versículo 1, começa dizendo, no primeiro ano de Belsazar. Tá? Esse aqui é o 7. O 5 já diz, no último ano de Belsazar. O 5, tá? O 8 diz, no terceiro ano de Belsazar, do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Então, como que a coisa aconteceu cronologicamente? Deus deu para Daniel, no primeiro ano de Belsazar, a visão dos 4 animais, ok? 2 anos depois, Deus deu para ele a visão do 8, que nós vamos ler agora. E apenas alguns anos depois que aconteceu a escrita na parede. Mene, mene, tekel, farzim. Aconteceu depois dessas duas visões, do 7 e do 8. Ok? Então, nós temos... apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Olha aí, ele está falando da visão do 7. Ok? E vi na visão acontecendo quando vi que eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai. E levantei os meus olhos e vi, eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 pontas, e as 2 pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra. Tem coerência nisso, porque a Pérsia predominou sobre a Média, tá? E a mais alta subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte, e para o meio-dia. E nenhum dos animais podiam estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Essa é a Pérsia, tá? Que hoje é o Irã. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Então, se você vê na foto ali, aquele chifre, chamada de ponta notável, era o imperador da época, o imperador Alexandre o Grande, que foi o imperador que tornou o Império Grego a grandiosidade que se tornou. Tá? Uma ponta notável entre os olhos, verso 6. Dirigiu-se ao carneiro, que tinha as 2 pontas, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o ímpeto da sua força,
e o vi chegar perto do carneiro, irritar-se contra ele, e feriu o carneiro, e lhe quebrou as duas pontas, pois não havia força no carneiro para parar diante dele. E o lançou por terra e pisou aos seus pés. Não houve quem o pudesse livrar o carneiro da sua mão. Então, o bode é a Grécia, o carneiro é a Pérsia. Então, ele está descrevendo aqui a derrota da Pérsia sobre o Império Grego, que predominou sobre a Pérsia. Tá? Verso 8. Bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, ou seja, no auge do seu império, aquela grande ponta foi quebrada e subiram no seu lugar 4 também notáveis para os 4 ventos do céu. Diga 4 ventos. O 9 diz, e de uma delas. Ok, vamos ler o 8 de novo. E o bode se engrandeceu em grande maneira. O bode é quem? Grécia, o Império Grego. O bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando em sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada. Quem é a grande ponta? Alexandre o Grande. E subiram no seu lugar 4 também notáveis para os 4 ventos. Então, depois de Alexandre, surgiram 4 imperadores, porque Alexandre morreu com 32 anos e 11 meses de vida. Ele não completou 33 anos. E olha que curiosidade, ele era o imperador do Império Grego, mas ele morreu no palácio de Nabucodonosor, na Babilônia. Será que é coincidência? Não é possível. Ele dominou a Babilônia, que estava na mão da Pérsia, e lá na Babilônia, ele fez muitas campanhas na região, campanhas militares, e eu vou te mostrar uma coisa muito curiosa a respeito das campanhas de Alexandre o Grande. Nas suas muitas campanhas, ele morava ou se hospedava, enquanto estava por ali, na Babilônia, no palácio de Nabucodonosor. E olhe lá se não foi no quarto de Nabucodonosor. E lá ele morreu. Ele teve alguns dizem que foi uma malária que ele pegou, ele teve uma noite lá de bebedeira, beberam muito, celebraram muito, depois ele pegou uma malária e não recuperou e morreu. Então ele não deixou herdeiros para o trono. Ele fala que ele queria reconstruir a Babilônia, por isso que ele morreu. Exatamente. Hã? Ele disse que registra-se na história que a intenção de Alexandre o Grande era trazer a Babilônia à sua glória, né? Reconstruir a Babilônia em muita coisa foi destruída nas guerras, tanto com a Pérsia como com a Grécia. Tá? Então, curiosamente, ele morre exatamente nesse lugar que aponta como sendo a cabeça de todo o sistema. A Babilônia é a cabeça de ouro. Tá? Então ele morre nesse lugar. Aí o texto diz que de uma dessas pontas sobem 4 imperadores, depois do imperador grego, sobem 4 imperadores, porque já que ele não deixou herdeiro, quando ele morreu, o império foi dividido em 4 partes, porque ele tinha 4 generais notáveis. Tá? Nós vamos falar deles agora. E diz o verso 9, e de uma delas, quer dizer, de uma dessas 4 pontas que surgem de Alexandre, diz, de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia e para o oriente e para a terra formosa. Então, nós temos aqui, na verdade, muitas informações que não dá nem para desempacotar tudo que esse versículo 9 diz. Tá? Esses 35 minutos aqui não seriam suficientes do quanto que esse versículo 9 é importante. Mas vale destacar aqui, primeiro, essa ponta muito pequena, ela é muito mais o anticristo do que a ponta pequena do 8. By the way, a propósito, Daniel usou 2 palavras diferentes no aramaico. 2 palavras. O capítulo 8 ele usa uma palavra, no capítulo 7 ele usa uma palavra para chifre pequeno, por isso que a tradução é diferente. Chifre pequeno, chifre muito pequeno. A tradução é diferente porque são palavras diferentes que ele usou. Tá? E a palavra usada aqui é muito interessante porque ela fala de alguém aparentemente sem nenhuma, zero expressão.
alguém inesperado, alguém que de repente chega a um posto, a uma posição que aparentemente não deveria ter chegado. É algo inesperado. Então, se você vê as profecias do anticristo, por exemplo, imagina uma pessoa para chegar a se tornar quase que governante do mundo inteiro, né? Não vai ser literalmente do mundo inteiro, porque senão não haveria guerras, não teria que perseguir gente, perseguir países, ou seja, haverá resistência ao anticristo aqui na grande tribulação, tá? Mas mesmo assim, o cara vai ser quase que governador de quase todo o mundo, com poder de matar quem ele quiser, com poder de controlar a economia, de controlar a moeda e a religião. O cara vai ser muito poderoso, tá? Então, esse cara surge de onde, né? Quem será esse cara? Então, as pessoas especulam hoje, dando inclusive nomes, né? Que as pessoas dão nome ao anticristo desde que eu era criança, né? Não, o anticristo é fulano de tal. Então, agora... Faz tempo. Então, agora, por exemplo, tem alguns candidatos ferrenhos a anticristo, né? O Papa nunca vai sair da lista, o Papa é um candidato, assim, que jamais sairá da lista, mas hoje o candidato forte da lista é Emmanuel Macron, da França. Esse é o candidato preferido dos... Deixa eu usar um termo decente, meu Deus. Dos imaturos, para não usar outra palavra. Dos escatólogos de plantão. O candidato número 1 hoje é o Macron, e aí eles usam, então, explicações das mais esdrúxulas, tá? Eu continuo com uma máxima. Fique com o que o texto diz. Tá? Você não vai errar se você ficar com o que o texto diz. A França faz parte do extinto território grego, sim ou não? Não! Então, o texto diz que de uma das 4 regiões do Império Grego sai o chifre muito pequeno. Diz, então pode ser o presidente da França? Não! É simples assim, gente. Não precisa complicar. Roma fez parte do território grego? Não. O Papa pode ser o anticristo? Não! Porque o texto afirma que esse chifre muito pequeno se levanta de uma das 4 regiões do Império Grego. Tá? A gente vai caminhar, é um pouquinho cada domingo, porque 1 hora para estudo escatológico realmente não é grande coisa, mas a gente tem que respeitar o tempo. Mas à medida que a gente for caminhando, você vai perceber isto, que a Bíblia não está dando tiro ao vento. A Bíblia está nos dando rotas. Nós começamos no capítulo 2 de Daniel com quantos impérios? Quantos? 4. Quando chega no capítulo 7, o texto elimina um império. Sobram quantos? 3. Quando chega no capítulo 8, o texto reduz a quantos impérios? 2. E esses 2 impérios do capítulo 8, que é Pérsia e Grécia, volta no 11 com riqueza de detalhes. Olha bem, a Bíblia tem 66 livros, é um livro que fala de praticamente tudo. Conta a história de vários povos, muitas guerras, claro que tudo em torno de Israel, mas a Bíblia, para o tamanho que tem, ela tem que falar praticamente que de tudo. Então, o que a Bíblia faz? A Bíblia é sucinta. Sucinta, porque ela tem que falar de muita coisa. E ainda assim tem que caber na sua mão ou dentro do seu telefone. Então, Deus foi sucinto, mas dizendo o necessário e compactando informação no que a gente chama de simbolismos ou tipologias. É para isso que serve a tipologia ou o simbolismo. Porque numa tipologia você tem informação compactada que, se você for desenrolar ela em frases, você precisa de um livro. Entendeu? Então, quando eu digo que Jesus é o leão da tribo de Judá, é uma frase. Jesus é o leão da tribo de Judá. É uma frase pequena. Mas vamos desempacotar isso para entender o que isso significa. Isso dá um livro.
Então, se eu não tivesse a tipologia do leão para representar Jesus, eu precisaria explicar isso tudo em linguagem corrente. Então, a Bíblia teria que ter mais ou menos essa altura e teria que ser mais ou menos do tamanho dessa sala. Ou seja, impraticável, né? Então, a Bíblia compacta a informação. Então, nesse caso, a Bíblia pega, apesar da Bíblia ser sucinta, Daniel gastou um capítulo inteiro, do primeiro versículo ao último, que é o 11, só para falar dos conflitos entre dois reinos do Império Grego. Então, olha o afunilamento, é isso que eu quero que você veja comigo. O livro começa no capítulo 2 com 4 impérios: Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Chega no capítulo 7, reduz para 3. Babilônia, Pérsia e Grécia. No capítulo 8, reduz para 2. Pérsia e Grécia. No capítulo 11, reduz para um império, que é o grego, e fala de 2 facções do Império Grego no 11. Então, a Bíblia está afunilando profeticamente, me levando numa direção. Como é que a Bíblia pode estar me levando nessa direção? Aí, quando eu chego, não tem problema eu sair da coisa, do vídeo. Quando eu chego lá na direção que a Bíblia está me dando, aí eu falo, não, mas o anticristo é aquele lá, ó. Aquele é o anticristo. Mas como é que você chegou lá se a Bíblia está te levando para lá? Entendeu? A Bíblia está te afunilando. É mais ou menos o seguinte, olha, eu vou afunilar, é como se Deus estivesse dizendo, eu vou afunilar o máximo possível para vocês não errarem o rumo. Então, olha, tá vendo aqui? Ó, vamos afunilando aqui, vamos afunilando. 4 impérios, agora 3. Esquece esse que vai morrer e vai ser queimado pelo fogo. 3. Esses 3 vão ganhar prolongação de vida. Ok, agora são 2. Agora é um só e dentro desse um tem 2 facções. Será que sou eu que enxerga dessa forma? Acho que não, né? Acho que não. Então, por que eu sou pré-milenista, pré-tribulacionista até o dia de hoje? Exatamente por esta razão que eu estou te mostrando em forma de raciocínio. O pré-tribulacionismo é o que menos interpreta o texto. Porque o erro acontece quando eu tenho que interpretar o texto. Entendeu? Quando eu leio o texto e por alguma razão ele não está muito claro e eu tenho que fazer uma interpretação dele, é aí que ocorre o erro. O texto é perfeito. Então, como que eu amenizo os erros? Interpretando o texto o mínimo possível. Como que eu faço isso? Deixando o texto falar por si mesmo o máximo possível. Como que eu faço isso? Estudando o texto o máximo possível. Então, muita gente hoje quer ser escatóloga, quer ensinar escatologia, estudando escatologia um tantinho assim. Tá? E isso aqui é uma coisa sem fim. Eu estudo escatologia desde que eu comecei meu ministério. Eu estou há 40 anos no ministério. Quanta coisa que eu descobri ao longo desses anos que eu estava vendo erradamente. Por quê? Porque eu já havia feito uma conclusão de algo sem que eu tivesse estudado o texto todo. Aí eu ia, os anos foram passando, eu fui estudando, então pera um pouquinho, aquilo que eu achava que é isso, não é, porque aqui está dizendo assim. Ou seja, o texto explica, se auto-explica, né? Certo? Então, esses 4 imperadores, os 4 generais de Alexandre, foram Seleuco, Ptolomeu, Lisímaco e Cassandro. Tá? Então, é um bode que tinha um chifre notável. O chifre notável é quebrado, porque Alexandre o Grande morre. E aí surgem 4 chifres também notáveis, que foram 4 grandes generais. Tá? O exército de Alexandre foi considerado o exército mais notável da história. Tá? Primeiro que ele era um gênio da guerra, né? Ele era realmente um gênio. E claro que muita coisa cai também sobre os ombros dos generais. Ele tinha generais extraordinários. Então, esses 4 generais dividem o reino em 4 partes. Tá? Seleuco, Ptolomeu, Lisímaco e Cassandro.
Uma coisa curiosa é por que o bode é apresentado como o símbolo da Grécia, no caso. Já que nós já tínhamos já outros símbolos, né? A pergunta que eu fiz antes. Por quê? Muita gente não sabe, mas a história chama Alexandre de Alexandre, o Grande. A história chama ele assim. Os gregos o chamavam de Alexandre o Bode. Por quê? Porque o império começou de uma forma curiosa. O imperador Filipe I, pai de Alexandre, quando ele estava por estabelecer o império grego, ele ouviu uma profecia de um oráculo dizendo que ele deveria sair pelas campinas e quando ele encontrasse um lugar onde houvesse uma manada de bodes, aquele era o lugar que deveria ser a sede do império. E ele fez isso. E ele chegou num determinado lugar, nas suas campanhas, e encontrou esse lugar. Um lugar onde havia muitas criações de bodes. Ele levou ao pé da letra a profecia desse oráculo, e ali ele estabeleceu a sede do império, que hoje é a Grécia, né? Que era eu ia falar babilônico, o império... me ajuda aí, gente. Hã? Não. Macedônico. Macedônico, eu ia falar babilônico. O Império Macedônico, né? Então, antigamente, era chamado de Império Macedônico. Então, a Macedônia era o centro do Império Grego. Hoje existe um país chamado Macedônia, vocês sabem disso, né? Tem a Grécia e tem um país pequenininho chamado, ao norte da Grécia, chamado de Macedônia. Então, só para não confundir, tá? Para não confundir. Essa Macedônia, o império, o país chamado Macedônia, ele tem uma outra origem. Ele não é a Macedônia, a sede do império, apesar de que há uma briga muito grande, se for entrar aqui agora, meu tempo vai embora, entre a Grécia e a Macedônia, inclusive por causa do uso do nome, né? A Macedônia foi impedida de entrar na União Europeia pela Grécia por causa do nome Macedônia. Tá? Tiveram que fazer um acordo. O acordo parece que foi feito agora o ano passado, no começo desse ano, que eles chegaram num acordo, depois de centenas e centenas de anos, chegaram num acordo. A Macedônia mudou o nome para Macedônia do Norte. E a Grécia, então, ficou com o nome, o direito do nome Macedônia, que dentro da Grécia há uma região chamada Macedônia, e aí, então, conseguiram então chegar num acordo, e a Macedônia vai, então, poder entrar na União Europeia agora por causa disso. Só para você ter uma ideia como que a coisa é complexa, né? A coisa é muito complexa. Hã? Alexandre é o título que a história deu, né? Porque o cara era grandioso, né? Magno era o sobrenome. A história deu a ele o título de Alexandre, o Grande, né? Um título, né? Mas os gregos chamavam ele de Alexandre o Bode. Esse era o título dele entre os gregos, porque o bode tornou-se uma criatura sagrada para os gregos, assim como o boi é sagrado para o indiano. Hã? O bode é sagrado para os gregos, tá? E por incrível que pareça, até o dia de hoje, claro que não tem mais o significado de antes, mas até o dia de hoje, hein? A vaca. Então, por causa dessa profecia que se cumpriu, essa profecia, né, que se cumpriu, então o bode tornou-se uma criatura sagrada para os gregos. Então, bode, na língua grega da época, é ágado. E os gregos passaram a ser conhecidos como os ágados. Entendeu? Então, Alexandre, ao longo da história, passou a ser conhecido como Alexandre o ágado, Alexandre o bode. Então, o bode aparece na profecia, não é do nada, surgiu do nada esse bode. Não, ele aparece na profecia porque aquilo teria um significado para os que viessem
depois de Daniel, eles entenderiam, não, isso aqui está falando da Grécia, tá? É de propósito. Então, Ptolomeu, Lisímaco, Ptolomeu, Seleuco, Cassandro e Lisímaco. Então, o mapa ficaria mais ou menos assim com a divisão, tá? Na parte norte, né? Nordeste, no caso, na parte nordeste, nós temos o Cassandro, que ficou com a região que é exatamente a Grécia hoje, tá? O Cassandro ficou com essa região. O Lisímaco ficou a oeste de Cassandro, com uma região que na época era chamada de Lídia, tá? Que pega uma parte do que hoje é a Turquia, uma parte da Turquia. O Seleuco ficou com a parte norte de Israel, que compreende, olha bem, a Síria, o Iraque e parte do Irã. Ok? E um pedaço do Afeganistão. E Ptolomeu ficou com o norte da África, com todo o Egito, parte da Arábia e o país que fala português no norte da África. Moçambique, parte de Moçambique. Não é Moçambique. Não. Norte da África. Deixa eu lembrar aqui. Egito. Não é Marrocos também, não. Está na profecia de Ezequiel 38. Eu não queria ir lá agora, mas vou ter que ir. Para não ficar informação mal dada, né? Ezequiel 38. Ok, terra de Magog, tarararará, e farei voltar. Etíopes, Etiópia, tá? Fala português, Etiópia? Não, né? É por isso que eu confundi. Etiópia é português. Essa é boa. Enfim, Ptolomeu, basicamente, aquela faixa norte da África, basicamente o Egito, tá? Mas pegava parte da Etiópia e também tinha uma outra região ali, que eu depois tinha que olhar o mapa exatamente, tem uma outra regiãozinha a leste da África que também fazia parte. Enfim, Egito, o que importa aqui é o Egito, tá? Então, quando chega no capítulo 8, nós temos o Império Grego subdividido em 4 regiões, tá? Então, o texto me dá, passar para esse mapa aqui agora que ajuda um pouco mais, nós temos Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, né? É uma regiãozinha, você vai ver lá no norte do Egito, que com o passar do tempo ficou sob domínio também de Ptolomeu. Mas das 4 regiões que você vê no mapa, quem ficou com a região mais dominante, mais influente? Óbvio, não é? Então, quando chega no capítulo 11 de Daniel, você tem um capítulo inteiro para falar dos conflitos entre Ptolomeu e Seleuco. O capítulo 11 de Daniel é isso. Quando fala reino do norte, reino do sul. Aí o reino do norte fez isso, o reino do sul fez aquilo. Então, para você ter uma ideia, só para a gente poder ajudar na sua fixação, olha bem, capítulo 11 de Daniel. Eu, pois, no primeiro ano de Dario o Medo. Então, a visão do capítulo 8 é o 3º ano de Belsazar, tá? O 5 é o último. Logo depois do que aconteceu no 5, acontece a visão do 11. Estão entendendo? Então, há uma sequência lógica, Deus está colocando na sequência cronológica que eu estou descrevendo, de propósito. Ele diz, eu, pois, no primeiro ano de Dario o Medo, levantei-me para o animar e o fortalecer, e agora te declararei a verdade. Aqui, o texto vem do 10, se você for lendo do 10, é uma sequência do 10, esse animar e fortalecer é o anjo a Daniel, tá? Porque quando você lê separado, parece que é Daniel fortalecendo Dario, mas não é. É o anjo fortalecendo Daniel. E agora te declararei a verdade, eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia.
Quer dizer, a Pérsia ainda estava dominando a região. O anjo está dando para Daniel o cardápio inteiro. Falou, ainda 3 reis estarão na Pérsia. E o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, que é Assuero do livro de Esther. Tá? E esforçando-se com as suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Quem assistiu o filme Os 300? Assistiram? É daquilo ali que o texto está falando. Tá? Quando a Pérsia, que era super poderosa na época, com Artaxerxes, ou Assuero, o rei do livro de Esther, oprimia a Grécia. Então, foi dessa opressão que a Grécia se levantou e veio contra a Pérsia e acabou dando mal para a Pérsia. Né? Foi mal para a Pérsia. Então, o texto está falando disso. Só que o texto está falando disso 100 anos de antecedência. 100 anos. Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver, Alexandre o Grande. Mas, estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu. 4 ventos de novo. Será que é por acaso? Mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros. Só faltava Deus dizer, precisa desenhar. Aí vem, olha assim, do verso 5. E se fortalecerá o rei do sul e um dos seus príncipes, e esse se fortalecerá mais do que ele, e reinará, e domínio grande será o seu domínio. Mas ao cabo de anos, eles se alinharão, e a filha do rei do sul virá o rei do norte. Então é isso que eu quero que você entenda. Quando você for ler o capítulo 11, do que a Bíblia está falando? A Bíblia está falando do reino ptolomaico, que é o Egito agora helenista, né? Helenismo é o domínio grego. Então, o Egito helenista, sob o domínio de Ptolomeu, é chamado de Império Ptolomaico. Então, quando você lê o capítulo 11 de Daniel, você está lendo anos de conflito entre o reino ptolomaico e o reino seleucida, tá? Entre Ptolomeu e Seleuco, em termos de império, porque os caras morreram e aí vieram os imperadores que foram surgindo depois, tá? O caso de Antíoco Epifânio, ou Antíoco Epifanes, tanto faz, ele surge no Reino do Norte. O Reino do Norte é o de Seleuco. Então, Antíoco Epifânio, por exemplo, ele cumpre parcialmente a profecia do chifre muito pequeno. Não o pequeno do 7, do muito pequeno do 8. Ele cumpre parcialmente aquilo ali. Então, sendo assim, o que os... alguns teólogos chamados preteristas, eu acho que eu já expliquei para vocês aqui quem são os preteristas, são aqueles que colocam todas as profecias no passado. Não, isso aqui já se cumpriu, não, isso aqui já se cumpriu, isso aqui já se cumpriu, não sei quando, não, isso aqui também já se cumpriu. E a maioria é amilenista ou pós-milenista. Tá? Então, o que os preteristas falam? Que anticristo nada, aquilo ali foi Antíoco Epifânio, que cumpriu aquela profecia. Foi, em parte foi, mas você vai ver coisas na profecia, detalhes na profecia que Antíoco Epifânio não cumpriu. Tá? Tem coisas na profecia que a gente vai ver depois, nós vamos chegar lá no 11, que Antíoco Epifânio não cumpriu. Então, significa que Antíoco Epifânio cumpriu uma camada daquela profecia. Lembra que eu te falei que as profecias bíblicas, elas são em camadas, né? Cada profecia, a tendência é que ela tenha camadas de cumprimento. Então, ele cumpriu uma camada, mas tem outra camada. Tanto que a chamada abominação desoladora, né? A abominação da desolação, que Daniel chama, Jesus, 160 e poucos anos depois, quase 200 anos, 100 e poucos anos, depois de Antíoco Epifânio, Jesus diz, a abominação da desolação, concernente à abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, quem estiver na Judéia, fuja para os montes.
Ou seja, se Antíoco Epifânio cumpriu a profecia toda, então por que 100 e poucos anos depois Jesus está dizendo que a abominação da desolação ainda não aconteceu? Entendeu? Jesus está dizendo, olha, lembra da abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Ou seja, Jesus, no ano 30 e poucos, 33, 34, né? Não considerando aqui o erro do calendário, deixa isso para trás agora, Jesus diz que a abominação da desolação ainda não tinha acontecido, profetizada por Daniel. Então, Antíoco Epifânio não consuma a profecia do 8, do 9 e do 11, porque parte da profecia do 9 também tem a ver com é uma parte da profecia que muitos confundem ou interpretam como cumprida por Antíoco Epifânio. Tá? Microfone. E lá no versículo 26 também, o anjo Gabriel, ele diz, né, que preserve a visão porque se refere a dias muito distantes. Talvez não seja por conta de... Por mais que a possibilidade de uma profecia ser cumprida em partes, isso é uma pergunta, que Antíoco Epifânio, ele eliminou lá o sacrifício diário, destruiu Jerusalém, certo? Então, isso logo parcialmente, logo 200 anos depois da profecia de Daniel, lá no capítulo 7. Então, há condições de ser a profecia ser cumprida parcialmente? É exatamente o que eu estou falando. É aqui, isso. Quer dizer, a profecia, ela se cumpre em Antíoco Epifânio parcialmente. Parcialmente. Exatamente. Ele destrói, ele tira a profecia não se consuma nele. Ela se cumpre parcialmente nele. Aí a comprovação está no versículo 26, eu posso tirar isso como comprovação, que não, o anjo diz que... Não, porque... Não, porque isso aí é uma questão de interpretação. 100 e poucos anos depois de Daniel, também é muitos anos à frente. Então, ou seja, o quanto que é muitos anos à frente? A expressão é muito distante. Ou seja, a questão é, o quão distante que é muito distante? Se eu disser para você que tem algo para acontecer daqui a 150 anos, está muito distante? Está, para mim está. Mas para quem vier 1000 anos depois, vai dizer, não, isso só aconteceu 100 e poucos anos depois que ele profetizou. Então, isso é uma questão de posicionamento no tempo e espaço. Isso cabe também no que o senhor falou sobre o pré-tribulacionista interpretar menos e seguir mais o texto. Exatamente. Essas condições, os pós e os mid-tribulacionistas usam também isso aí como um direcionamento para eles? Basicamente, o erro que as pessoas cometem é dizer o que o texto não diz. Esse é o perigo. Querer interpretar uma coisa que já está É quando você diz algo ali que o texto não está dizendo. Por exemplo, o anticristo vai ser homossexual. Essa é uma teoria muito popular. O anticristo vai ser homossexual. Ok. Baseado em que você acha que o anticristo vai ser homossexual? Não, porque Daniel diz que ele não terá... ele não terá... Não é o amor das mulheres. Ele não terá zelo pelo amor das mulheres, diz o texto. Ou seja, como é que você conclui de uma frase obscura dessa que o cara vai ser homossexual? Entendeu? Então a pessoa põe na boca do profeta uma palavra que o profeta não disse. O profeta disse que ele não terá zelo pelo amor das mulheres. E a palavra amor ali usada por Daniel é uma palavra ambígua, que também significa bem-estar. É uma palavra ambígua. Ou seja, o profeta pode ter dito, ele não terá zelo pelo bem-estar das mulheres. Não vai fazer diferenciação, né? Entendeu? A mulher vai sofrer do mesmo jeito. Basicamente, o que o texto está dizendo? Que esse cara virá de uma cultura, de uma religião ou de uma etnia que oprime as mulheres. Entendeu? É isso que o texto está dizendo. Agora o cara vai lá, lê a coisa correndo, fala, olha aqui, o cara vai ser homossexual, porque ele não ama as mulheres. Aí o cara já troca a frase. Ele não gosta de mulheres.
Ok, deixa o texto falar por si mesmo, please. Entendeu? Leia o texto e deixe o texto dizer o que o texto está dizendo. É igual algo que Daniel disse a respeito nós vamos... Eu vou ter que encerrar agora, mas nós vamos passar nisso domingo que vem, né? Que diz, e o povo do príncipe que virá destruirá a cidade, o templo e o santuário. Então, quando ele está falando do anticristo, ele fala, e o povo do príncipe que virá destruirá o templo e a cidade. Fala, então, é romano. Porque quem destruiu a cidade foi o imperador romano, um general romano. Mas leia o que o texto está dizendo. O texto está dizendo, o povo do príncipe que virá destruirá a cidade. O povo, ele está dizendo o príncipe. Está dizendo, o povo do príncipe que virá destruirá a cidade. Então, vai pesquisar a destruição de Jerusalém e do templo para você ver. Quem destruiu o templo de Jerusalém não foram nem os romanos, foram os árabes. Entendeu? Porque naquela época o Império Romano contratava os mercenários, pagava bem, inclusive. Eu vou até falar sobre isso hoje na mensagem, vou pregar uma mensagem hoje que vai tocar num ponto desse. E o salário, o denário, que era o valor de um salário diário de um trabalhador, o trabalhador mais barato da época ganhava um denário por dia de salário. Então, o salário dos soldados, dos mercenários, era calculado segundo o denário, tantos denários de salário. Então, boa parte das milícias romanas não era de gente romana, de cidadão romano, de romano de nascimento. Eram pessoas, eram mercenários contratados pelo império, ou de reinos vencidos por Roma, que transformavam aquele grupo em vassalos, e para que eles lutassem por Roma, pagava aquele pessoal um valor. Então, muitas campanhas romanas foram feitas com soldados de outras etnias. E Flávio Joséfo diz, um historiador do primeiro século, que os soldados, a legião, falei milícia, mas a legião romana que destruiu Jerusalém e que destruiu o templo, não foi de romanos. Inclusive, Tito não queria destruir o templo. A história diz que ele não queria destruir o templo. Mas quando a coisa estourou, que foi um sítio de um tempo razoável, e eles ali, aquela luta, quando eles conseguiram romper e entrar na cidade, que o último reduto foi exatamente o templo. Eles foram perdendo, e eles então se protegeram do templo. Então, quando eles romperam que entraram no templo, os soldados, a milícia que era formada, a legião que era formada, na sua maioria, de árabes, não de romanos. Foram lá e começaram a destruir tudo. E Tito não queria, não era a intenção dele destruir o templo. Ele como general. A destruição do templo foi uma consequência do calor da batalha. Estão entendendo? Então, o texto diz, o povo do príncipe que virá destruirá o templo e a cidade. Então, o texto está falando do príncipe ou está falando do povo que estava com o príncipe? Você está entendendo? Então, quando a pessoa não lê direito o que o texto está dizendo, ela sai fazendo conclusões depois precipitadas. É o grande erro do estudo das profecias, quando as pessoas não leem o que o texto está dizendo. Então, eu vou parar aqui em Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco, e depois nós avançamos a partir da semana que vem para terminar o capítulo 8, e aí a gente já avança para o capítulo 9. Amém? Alguma pergunta? Se tiver, faça dúvida no domingo que vem. Senhor, muito obrigado pela tua presença no nosso meio, obrigado pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Até